Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. A aula particular, ela é importante. Não é porque o seu filho é burro e precisa de 2 professores para ensinar. Não, é porque o professor da sala de aula... ele abre na página 10, só que ele despeça, ele desenha, ele não produz. Então, a informação que chega para o professor, que tem que falar, não é uma aula particular, é uma aula para 10, 15 alunos, para 30 alunos. Cara, entra no vídeo e sai no outro. O professor não pode ficar dando aula só para um menino, ele tem que dar aula para mais 29, sacou? Então, não funciona muito a aula tradicional para pessoa que tem TDAH. Essa é a real. Porque a aula mesmo para essa criança que tem TDAH é depois, no contraturno, com o professor particular. E é a diferença... Uma criança que tem TDAH e que não faz aula particular, tira 3, 4 na prova. 3, 4... O pai brigou, não sei o que, tirou o videogame. Mês que vem, 3, 4 na prova. Aí faz aula particular, uma semana de aula particular, o menino tira 8, 9, 10. Não é burro. Ele só precisou de alguém que puxasse a rédea do cavalo. Puxasse a atenção selvagem da criança, equilibrasse. Próximo item. Não, quero ir no banheiro. Não, vamos fazer esse aqui, depois você vai no banheiro, depois você levanta, depois você bebe água, porque o menino quer... Falta de dopamina. Ele quer levantar por uma questão do tipo assim, meu Deus, eu não aguento mais fazer isso aqui, eu quero fugir disso. É a procrastinação crônica. Só que na hora que ele já tá fazendo, não tem como procrastinar, exceto se ele abandonar a atividade, que é aquele que levanta toda hora. Sim, que aí o professor particular tá ali para não deixar isso ele acontecer. Tá para isso, para ele não... Então, para não deixar isso acontecer, o professor ele está ali para equilibrar o aprendizado da criança. Não é para dizer assim, olha seu Zé burrinho, aprenda aqui, por favor, vou enfiar isso aqui na sua cabeça, esse conhecimento na sua cabeça. Não, cara. Ele tá lá para manter a ordem nos estudos, para fazer com que em 2 horas de estudo, que geralmente 2 horas é legal de aula particular, o menino tenha um desempenho escolar. Ele com nivela é o menino, no dia seguinte ele vai tirar nota boa, eu garanto. O trabalho é nivelar, não é... Exato. Cara, mas... Então, cara, isso é essencial para crianças que têm TDAH. Nunca tinha pensado nisso. Mas assim, realidade do Brasil. Quantas pessoas... É muito difícil, cara. O pai e a mãe, às vezes eles não olham nem o caderno do filho. Então. Você acha que ele vai ter esse nível de atenção de precisa de uma aula particular? Eu faço mentoria para pais que têm TDAH também. Os pais podem ter TDAH, mas pais de crianças com TDAH também. Eles sempre falam assim, mas Yuri, na vida adulta, ele não vai ter isso. Ele tem que ter autonomia. E eu falo assim, eu concordo. Ele tem que ter autonomia. Mas ele não tem. Não, mas isso dá para aprender. Não, ele não vai aprender. Olha só. O seu filho não tem autonomia. Eu não tô xingando ele de burro, não tô xingando de idiota, não tô fazendo nada. Eu tô falando uma verdade. Ele não tem autonomia. Ah, mas meu Deus do céu, e agora? E quando eu morrer? Os pais pensam nisso. E quando eu me for, o que vai ser do meu filho? Minha mãe não cuida mais de mim. Eu já moro sozinho, sou casado, tenho minha vida, minha autonomia, tenho uma empresa, faço minhas coisas. Seu filho vai chegar lá também. Mas não é agora. Agora ele precisa de ajuda. Eu ganhei minha autonomia... para não precisar lá na frente. Exato. Eu ganhei minha autonomia na fase adulta. O seu filho vai ter também, mas agora com 8, 9, 10, 11 anos, ele precisa que você olhe o dever de casa dele todos os dias. Ele precisa que você fique no pé dele, de alguma forma. Você pode estimular isso e gamificar também. Isso eu falo até nas minhas aulas lá do programa Meu TDAH. Você pode combinar do tipo assim, tô te incomodando, né? Tô aqui olhando teus deveres de casa e tudo, você tá assim, se queixando disso. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu não vou olhar com você, mas você vai levar até o meu quarto, você fala pro seu filho, você vai até o meu quarto para levar, me mostrar o dever de casa que você fez. Eu vou soltar um pouquinho para ver como é que vai ser. Ou seja, você vai ter que provar para mim que você tá conseguindo... Um desafio. E aí eu vou falar para vocês, ele vai fazer isso sim, por 2 dias. No 3º dia, ele já vai... Por quê? O desafio traz a novidade. A novidade é psicoestimulante. A novidade abre a torneira. Mas depois que deixa de ser novidade, ela fecha lentamente. É por isso que as estratégias que você adota com seu filho, elas funcionam lindamente por 1 semana.
Na segunda semana ele chuta pra longe. E vai ser assim, ó, pra sempre. Até a fase adulta. Eu sou assim. Só que eu me chicoteio, eu me bolo estratégias... Chicoteio não, gente. Expressão errada. Eu me cobro e adoto estratégias novas. Você vai chicotear teu filho, tá? Uma expressão que eu falei aqui. Mas o que eu quero dizer com isso aqui, só concluindo aqui. Quando você tem uma situação onde você reconhece que o seu filho não tem autonomia, independente se o Joãozinho ou a Mariazinha do vizinho tenha, e você aceita isso, você entende que esse é o jogo, o seu filho melhora. Por quê? Na hora que você para de querer implorar para Deus para que ele tenha autonomia e você simplesmente começa a fiscalizar diariamente o dever de casa do menino, ele vai entregar aquilo que você deseja, que é sair de um 3 para sair para um 6. Para ir para um 6,5, 7, vai passar raspando? Vai passar. Que não der, você repetir de ano, entendeu? Enfim, e eu não estou entrando em detalhe com relação a tratamento. Tratamento é em paralelo, tem que estar rolando tudo isso. Mas assim, medicamento também não promove mudança de comportamento. O medicamento, como eu falei, ele ajuda temporariamente, durante a ação do medicamento, a melhorar um pouquinho uma coisa ou outra. Mas assim, os pais estarem o tempo inteiro de olho, os pais estarem direcionando a criança, observando o dever de casa, porque às vezes a criança, ela pula, tipo assim, ela faz o quê? Ela faz o item 1, o item 3 e os outros 5 itens ela deixa em branco. Pulo que é difícil, vai fazendo fácil ali mais ou menos, depois para pra jogar videogame, quando chega no final do dia não fez nada. Não, peraí, vamos voltar aqui. Por que você... Qual foi a sua dúvida? Porque se o pai fica uma semana sem olhar os deveres de casa do menino, vai acumular uma tonelada de dever. Então assim, infelizmente tem que ser. Eu sei que é difícil, eu sei que a maioria das famílias são pessoas que trabalham, os dois, pai e mãe, trabalham 8 horas por dia pelo menos. Chega em casa todo mundo cansado. Eu sei disso, porque eu vivi isso também como na pele da criança. Mas, no meu caso, a minha mãe, ela conseguiu, aos trancos, ter o auxílio do professor particular, mas o ideal é que, com o professor ou não, essa olhadinha, essa cobrada, essa cobrança é interessante.